Parte 2. A vegetação, árvore, relva, grão e flor. Ao comentar aquele sonho do trigal pisoteado que volta a brotar e a conexão simbólica entre trigo, cevada e o deus morto Osíris, vimos que a morte da vegetação costuma aparecer como imagem da morte humana e ao mesmo tempo como símbolo de ressurreição. Paciente de Edinger em fase terminal, teve o seguinte sonho: estou sozinho num grande jardim formal como os que se vê na Europa. A relva é de um tipo especial e parece que está plantada lá há séculos. Há grandes sebes de bucho e tudo é absolutamente ordenado. Percebo um movimento na extremidade do jardim. Primeiro parece que é uma grande rã feita de grama. Chego mais perto e vejo que na verdade é um homem verde, todo feito de relva. Ele está dançando. E um homem bonito, e penso no romance de Hudson chamado Green Mansions. Tive uma sensação de paz, embora não compreendesse o que via. Esse homem verde, assim como Osíris, é um espírito da vegetação. A rã, que inicialmente o sonhador julgou estar vendo em lugar do homem verde, traz à mente a rainha Rã Eke, que os egípcios costumavam retratar sentada sobre a cabeça da múmia e que representava a ressurreição, em lamparinas encontradas em túmulos cristãos antigos. Ela é inequivocamente designada como ressurreição. Na Idade Média, o verde era considerado a cor do Espírito Santo, da vida, da procriação e da ressurreição. O verde é uma espécie de espírito vital ou alma cósmica que a tudo impregna. No que toca ao homem de relva que dança no sonho, J.G. Frazer e W. Maynard relatam vários costumes europeus nos quais o menino, na primavera ou na semana de Pentecostes, é recoberto de relva ou de folhas, imerso na água ou morto, simbolicamente de alguma outra forma, para depois renascer. Chamam-no Rei de Maio, o Verde Jorge, etc. Trata-se de um ritual mágico para provocar o fim do inverno e garantir chuva abundante no decorrer do ano. Às vezes, esse bobo de Pentecostes é substituído por uma árvore abatida ricamente decorada. Em certas localidades, esse personagem também é enterrado, o que era interpretado como drama fúnebre. Seja qual for o significado intrínseco dessa figura mítica, ela tem algo a ver com a morte e o reflorescimento da vida. O homem de relva que dançava no sonho desse americano também representa esse Rei de Maio, imagem do princípio de vida e morte simbolizado pela vegetação. Ao lado da relva e do grão, a árvore também costuma aparecer, como símbolo da misteriosa relação entre vida e morte. Assim, por exemplo, a árvore citada no capítulo anterior, feita de fogo cósmico, energia cósmica visível e invisível, tinha para Simão Mago o sentido de união de vida e morte no seu interior, ao passo que na doutrina maniqueísta, e bem de acordo com sua concepção dualista do mundo, a árvore se dividia em duas, a da morte e a da vida. A primeira, plantada pelo demônio do desejo, feia e cindida, simbolizava a matéria e o mal. A outra, porém, significava gnose e sabedoria. Era a árvore do conhecimento, cujo fruto, ao ser comido por Adão, abriu-lhe os olhos. Num tempo futuro, o Redentor cortará a árvore da morte, mas plantará e preservará as árvores do bem. A árvore de luz é também representada como uma árvore de pedra preciosa. O último sonho de uma impressionante série relatada por Jane Veleirig, de uma jovem morrendo de câncer, é o seguinte: eu era uma palmeira entre duas outras árvores. Ia começar um terremoto que destruiria tudo que era vivo, e eu não queria morrer. Como nota a autora, entre outras coisas, a árvore é um símbolo materno. A árvore do sonho representa, portanto, uma devoção à mãe natureza. Jung comentou a lenda germânica segundo a qual o homem se originou das árvores e a elas voltará. O mundo da consciência se rende ao vegetativo. A árvore é a vida inconsciente que se renova e continua a existir eternamente, depois que a consciência humana se extinguiu. Um homem de 75 anos teve o seguinte sonho, pouco antes de morrer. Vejo uma velha árvore retorcida num penhasco íngreme. Uma parte das raízes se prende à terra, mas o resto está solto no ar. Daí a árvore se desprende da terra, perde o apoio e cai. Meu coração bate descompassado. Mas então acontece algo maravilhoso. A árvore flutua. Ela não cai, mas flutua. Para onde? Para o mar? Não sei. Nesse sonho também, com toda a certeza, a árvore é uma imagem da continuação da vida. O sonho final de outro homem que também veio a falecer poucos dias depois foi o seguinte: estou no meio de um líquido gasoso muito azul que tem a forma de um ovo.
Sinto que estou caindo no azul, estou caindo no universo. Mas não é isso que acontece. Sou apanhado e transportado por um pedaço de pano azul ou pelos flocos que me sustentam. Daí eu caio no universo, e quero experimentar. Mas não perco o pé e sou apanhado por panos e por pessoas que falam comigo. Os pedaços de pano ficam ao meu redor. Escadas vermelhas baixam do alto e formam uma árvore de Natal. Deixaremos para comentar depois esse ar gasoso. O que importa aqui é a árvore de Natal que aparece ao moribundo como um objetivo vivo no além. Em seu ensaio A Árvore Filosófica, Jung nota que na tradição alquímica a árvore é também considerada símbolo do opus alchemicum. Psicologicamente, ela simboliza o processo de individuação, ou seja, o contínuo crescimento interior, em direção a uma consciência superior, durante o qual novas luzes são vistas. Essa mesma árvore também existe na Jerusalém Celestial, do Apocalipse. No meio da praça, há árvores da vida que frutificam 12 vezes, e suas folhas servem para curar as nações. Apocalipse 22h02. No paraíso do islamismo também há várias árvores de pedras preciosas, sendo a mais frequente denominada tula. Suas raízes são de madreperola e suas folhas, de seda e brocado. Não há no jardim espaço, nem arco, nem árvore que não receba a sombra de um galho da tula. Seus frutos são raros e muito desejados neste mundo, onde certamente não existem. Suas raízes estão no céu e sua luz atinge todos os cantos do mundo. Aqui temos uma árvore invertida. Trajes de honra para os piedosos brotam de sua copa. Podemos comparar esse aspecto aos pedaços de pano azul do sonho, que protegem o sonhador da desintegração. Jung escreve o seguinte sobre essa árvore invertida. Os alquimistas encaravam a união dos opostos sob o símbolo da árvore, portanto, não é surpresa que o inconsciente do homem de hoje, que já não se sente mais em casa neste mundo e não pode se apoiar nem no passado que acabou nem no futuro ainda por vir, retorne ao símbolo da árvore cósmica enraizada neste mundo e crescendo rumo ao céu, a árvore que é também um homem. Na história do simbolismo, essa árvore é descrita como sendo a própria vida, um crescimento em direção àquilo que existe eternamente e não muda, que brota da união de opostos e que por sua presença eterna, também torna possível essa união. É como se apenas através de uma experiência da realidade simbólica pudesse o homem, que em vão procura sua existência, e disso faz uma filosofia, voltar ao mundo em que já não é mais um estranho. Parece que o sonho diz que no além o sonhador continua a crescer, em direção a uma consciência maior. O simbolismo de vegetação também aparece em Comarius a Cleópatra, um dos mais antigos textos da alquimia greco-egípcia, do século I. Antes da passagem que nos interessa aqui, há uma descrição do processo cíclico através do qual supostamente se dá a produção do ouro, ou pedra filosofal, ciclo esse que tem forma de mandala com 2 vezes 4 cores e processos. Depois desse esquema geral, o texto prossegue. Observai a natureza das plantas e de onde elas vêm. Algumas vêm do alto das montanhas e crescem na terra, outras brotam de cavernas, planícies. Mas observai o modo de tocá-las. Deve-se apanhá-las no momento certo, nos dias apropriados. Colhei-as nas ilhas do mar e nos planaltos. E observai como o ar as serve e como o trigo as abraça protetoramente, para que não sofram danos e não sejam destruídas. Observai a divina água que as alimenta, e como são regidas pelo ar depois de terem sido incorporadas numa só substância. Antes de nos aprofundarmos no texto, gostaria de interpolar, neste ponto, a breve explicação de que as plantas aqui mencionadas eram encaradas, na época em que o texto foi escrito, como idênticas a certos minérios e metais. Nota de rodapé. Há 4 estágios principais no processo alquímico: melanoses preto, leucoses branco, xantoses amarelo e ioses vermelho. Ao lado de 4 operações: 1 taricheia, mumificação e lavagem, 2 crisopoieses, produção do ouro através do fogo, 3 bipartição e lavagem adicional com branco e amarelo, e 4 sepsis, segunda decomposição, ao final da qual aparece o ouro. As 4 operações estão intimamente ligadas às 4 fases ou cores. Aparentemente, os 2 gêneros só diferem entre si quanto ao grau de umidade, sendo os metais mais secos e as plantas mais úmidas. Ambos crescem em montanhas e cavernas. Os minérios são considerados as florescências da terra.
A terra, a água e o ar servem às plantas, o trigo as abraça protetoramente. As árvores de pedras preciosas do paraíso islâmico bem poderiam ter sua origem em associações alquímicas desse tipo. Mas voltemos ao texto. Depois de um comentário feito de passagem, Comarius diz a Cleópatra: dizei-nos de que forma o mais alto desce ao mais baixo e o mais baixo sobe até o mais alto, e como o meio se aproxima do mais alto e do mais baixo e eles se unem no meio, e que tipo de elementos são. E as águas abençoadas descem até os mortos que lá jazem, presos e oprimidos nas lúgubres profundezas escuras do Hades. E como o elemento vital restaurador chega lá e os desperta, para que revivam para seus criadores. E como as novas águas doces penetram na cabeceira da sepultura, e, nesse leito nascem e brotam com a luz e são elevadas pela nuvem. E a nuvem que transporta as águas sobe do mar. Os adeptos regozijam quando veem essa aparição. Cleópatra fala então para os ouvintes. As águas penetrantes reavivam os corpos e os espíritos, pneumata presos e enfraquecidos. Pois eles sofreram aflição renovada e foram novamente escondidos no Hades. Depois de algum tempo começam a crescer e a aparecer, e se vestem com lindas cores brilhantes, como as flores na primavera. E a primavera regozija e se compraz com a beleza com que se vestem. Gostaria de me deter neste ponto do texto de Comarius para comentar o significado psicológico dessa passagem. Em primeiro lugar, aqui temos comparações tiradas obviamente do reino vegetal. Os minérios brotam da terra como plantas, morrem, ficam enterrados e ocultos sob a terra, são regados com água doce, novamente despertam para a vida e outra vez florescem com radiante beleza numa nova primavera. Mais adiante, lemos que essas plantas, antes de voltarem a ver, são estragadas pelo fogo. Atrás dessa imagem está, por certo, o padrão da vegetação, que mesmo cortada pelo homem ou resseca, dá pelo sol volta a brotar e sobrevive. No Vimalakirti Sutra, o corpo humano é comparado à resistente bananeira que em si não tem nada de firme. O tronco morre no outono, mas o sistema de raízes rasteiras, rizoma, que fica na terra, brota de novo. Porém, o budismo preconiza a interrupção dessa experiência, é comum recorrer-se à imagem do rabanete, arrancado com raiz e tudo, como símbolo de separação definitiva da roda do renascimento. Entretanto, nas culturas em que a continuação da vida é encarada positivamente, as imagens de vegetação devem ser tomadas no sentido de promessa de existência renovada. O corte de espigas ou da relva e a derrubada de árvores em sonhos de pessoas próximas da morte também indicam o fim da vida. Um analisando meu de 52 anos tinha câncer na bexiga e precisava ser operado. Naturalmente, ele estava muito preocupado. Sonhou que uma ambulância chegava para levá-lo ao hospital. Na verdade, ele ainda estava em condições de ir de táxi. O motorista desceu da ambulância e abriu a porta traseira, onde se encontrava um caixão branco. Depois da operação, o paciente deixou o hospital, mas por pouco tempo teve que voltar devido a uma metástase e logo depois morreu. Relato aqui este sonho brutal porque logo adiante veremos outro extremamente reconfortante da mesma pessoa. Como já mencionei, há pessoas que criticam meu modo de lidar com sonhos consoladores, alegando que eles não passam de realizações de desejos. Ocorre que o inconsciente costuma anunciar o fim de forma dramática para os que cultivam ilusões sobre a proximidade da morte, como demonstra o sonho do cavalo morto citado no capítulo anterior e agora este do caixão branco. Em decorrência desse último sonho, o analisando assumiu a possibilidade de vir a morrer e logo em seguida sonhou o seguinte: ele atravessava uma floresta no inverno. Fazia frio e havia muita neblina. Ele tremia. À distância ele ouvia o ronco de uma motosserra e de tempos em tempos, o estalido de árvores que caíam. De repente ele estava de novo numa floresta, mas como se fosse num nível superior. Era verão e o sol iluminava a relva verde. Seu pai, que na realidade já havia morrido há muito tempo, caminhava até ele e lhe dizia: veja você, aqui está de novo a floresta. Pare de se preocupar com o que acontece lá embaixo, isto é, com a derrubada das árvores. A derrubada das árvores talvez seja uma alusão à brutal intervenção cirúrgica que o aguardava, danificando e destruindo sua vida vegetativa. A motosserra corta sua árvore da vida. A morte aqui é um lenhador. Nas artes plásticas, ela costuma ser representada como uma ceifeira trazendo nas mãos o alfange. Esse tema artístico deriva
da iconografia pré-cristã do deus Saturno, que costumava ser retratado como um deus da colheita segurando uma foice. Algo é ceifado na morte, é cortado. A morte é sempre um evento brutal, como bem observa Jung, e brutal não apenas no sentido físico, mas, ainda mais psicologicamente, um ser humano é arrancado de nós e o que resta é o silêncio da morte. O mesmo sonho, porém, continua num nível superior onde, novamente a vida, ou, segundo seus próprios termos, outra floresta. Nessa floresta, os mortos continuam a existir, como indica o aparecimento do pai já de há muito falecido. A atmosfera é feliz e agradável como na nova primavera descrita no texto de Comarius, e o pai morto aconselha o sonhador a parar de se preocupar com o que está acontecendo lá embaixo. O inconsciente obviamente quer desligar psiquicamente o sonhador do evento físico terminal. Na realidade, esse homem desafortunado sofreu um doloroso fim, que no entanto suportou com grande coragem. O nível superior da segunda floresta poderia indicar uma certa elevação e intensificação da energia psíquica, fenômeno que discutiremos mais adiante. A transição de uma floresta sendo destruída para outra ressuscitada é realizada através de uma típica fusão de imagens oníricas e não é descrita em maiores detalhes. O antigo texto alquímico de Comarius, porém, descreve com mais precisão o modo pelo qual as plantas, isto é, os corpos e espíritos, sofrem o negror do mundo subterrâneo e são depois despertados e trazidos de volta à vida por uma infusão de água da vida. Eles então ressurgem como flores da primavera. Como demonstrou Henri Corbin, a ideia de flores como prima matéria faz parte da concepção religiosa do mundo esposada pelos persas, na qual elas apareciam como o elemento primeiro do processo de ressurreição. Como vemos nas paisagens persas que representam o além, cada anjo ou poder divino tem sua própria flor. O deus Woman tem o jasmim branco, Chatrivar a flor de manjericão, Daena, a anima divina dos homens, a rosa de 100 pétalas. Medita-se sobre essas flores para constelar sua energia, com a qual o anjo ou a própria força divina ilumina o campo interior de visão. Assim, essa meditação sobre a flor, como diz Corbin, toma possível uma epifania de seres divinos de outro mundo dentro do mundo arquetípico. Também para os antigos egípcios a ideia de ressurreição se ligava à imagem do mundo das plantas, sendo as flores um aspecto do corpo ressuscitado. Costumavam eles depositar grãos de trigo e bulbos de flores dentro das bandagens da múmia, ou então num recipiente colocado ao lado do corpo, que regavam com água. A germinação desses grãos e bulbos era sinal de uma ressurreição completa. Essas múmias do trigo podem ser observadas no Museu do Cairo. Elas demonstram que a ressurreição dos mortos era literalmente equiparada ao germe, seja do trigo ou das flores. Esse costume também explica uma sentença obscura em nosso texto. O trigo os abraça, isto é, as plantas ou minerais, protetoramente. Aqui os minérios plantas também são identificados com o corpo recoberto pelo trigo e pelas bandagens de linho. No momento da ressurreição, as plantas florescem, como diz o texto de Comarius. As flores são uma imagem arquetípica da vida, após a morte, ou da própria ressurreição do corpo. Nas chamadas horas de vigília dos mistérios de Osíris, a ressurreição vegetal ocorre na 4ª hora do dia, seguida logo depois pela ressurreição animal, que parece ter sido um rito de renascimento no qual a K do morto se renova. Na 6ª hora, a deusa celeste Nut recebe o morto e o dá à luz de novo sob a forma de criança. A ressurreição vegetal é, portanto, o primeiro estágio da ressurreição dos mortos. 5 após a qual o morto diz: eu sou a pura flor de lótus que brotou da auréola de luz do nariz de Ra. Eu sou a pura flor de lótus que brotou do campo. Ou então, dirigindo-se a Osíris: eu sou a raiz de Naref, a planta do horizonte ocidental. Ó Osíris, que eu possa ser salvo, como vós fostes. Ou então, ascendi como a forma primeira, nasci como Kepri, escaravelho, cresci como uma planta. No Oriente, a flor de ouro é um símbolo do Self, imagem familiar daquilo que é eterno no homem. Conta-se que Buda fez certa vez um sermão sem palavras, durante o qual deu uma flor amarela, ou, segundo outra versão, um lótus branco, a seus discípulos. Somente um deles, Casiapa, o compreendeu e retribuiu com um sorriso de quem sabe. A flor corresponde aqui à iluminação.
No texto, o ensinamento da terra pura, a flor, o lótus branco, é tomada como símbolo do homem que, embora perdido numa vida culposa e ilusória e confusa, vive em Deus na luz e na vida eternas de Amida Buda. No texto taoísta chinês, o segredo da flor de ouro, isso é descrito como um novo ser que, através da meditação, desabrocha das sombrias profundezas interiores rumo ao silêncio. É esse desabrochar que Jung denomina experiência do self. Ao mesmo tempo, é uma experiência da imortalidade que já se manifesta na vida cotidiana. O corpo se assemelha às raízes do lótus, o espírito é a sua flor. As raízes ficam na lama, mas a flor desabrocha em direção ao céu. A flor de ouro representa uma união com o sempre criativo. A imortalidade está em seu interior, para que assim se cristalize um Dharma, ou corpo eterno. Atualmente no Nepal, ainda se costuma jogar flores e arroz nas piras crematórias. Durante as celebrações dos mortos, festões de tajetes, flores amarelas, são estirados sobre o rio sagrado para criar uma ponte para o além. Uma certa flor chamada tulasi também desempenha um papel especial. Uma infusão dessa flor é ofertada aos mortos como bebida e suas folhas são colocadas em suas línguas. Quando morre um membro da casta dos guerreiros, essas flores são depositadas em frente ao cadáver e pedaços de suas raízes são colocados na língua, nos ouvidos, nos olhos e no alto da cabeça. A água do Ganges é aspergida sobre ele enquanto o nome da flor, tulasi, é pronunciado 3 vezes. Dessa forma, a alma pode subir ao céu. Além disso, depois da morte, a alma pode ainda visitar os sobreviventes descendo do altar caseiro para essas flores. Tajetes amarelo-alaranjadas ainda são usadas pelos índios da Guatemala como símbolo do Dia de Todos os Santos. Para eles, essas flores representam o sol, a luz e a vida. O Ocidente não possui concepções tão diferenciadas da natureza dessa alma-flor como o Oriente, mas a ideia aparece frequentemente como tema arquetípico. Por exemplo, o conto de fada cigano, o vampiro, uma moça bonita e inocente é perseguida por um demônio vampiresco, e depois de vãs tentativas de fuga, acaba morrendo. Na cabeceira de seu jazigo nasce uma flor, reluzente como uma vela acesa. O filho do imperador passa por ali, apanha a flor e a leva para o seu quarto. Durante a noite a moça sai da flor e dorme com o príncipe. De dia, ela novamente se transforma na flor. As aventuras noturnas acabam enfraquecendo o príncipe. Seus pais descobrem o segredo e seguram a moça. O filho acorda e, nesse estado, finalmente se une à amada. Ela dá à luz um menino dourado que segura uma maçã em cada mão. Mas após certo tempo o vampiro volta e mata a criança. A moça diz ao vampiro que ele terá uma morte horrível, e ele acaba explodindo. Ela arranca fora o coração e assim faz renascer o filho. Assim como no misticismo oriental, a flor aqui é um símbolo da absoluta invulnerabilidade interior, bem como da vida que sobrevive à morte. O menino dourado que a heroína gera é, como a flor, uma imago do self, porém mais humano e portanto mais invulnerável ao diabo. É a bravura da heroína que finalmente vence o princípio destrutivo. O tema da sobrevivência sob a forma de flor no jazigo também aparece em várias lendas. No folclore suíço, por exemplo, há uma história sobre a construção da casa paroquial em Utschieden em 1430. Um lírio brotou da terra a partir do coração de um morto enterrado no local. Posteriormente a história se referia a um lugar vizinho, onde o duque Leopoldo estava enterrado, e contava-se então que um lírio nasceu do seu coração. O santo suíço Nicolau de Flue teve certa vez uma visão, enquanto orava, de um lírio branco perfumado que saía de sua boca até tocar o céu. Ao mesmo tempo, ele pensava em seus animais de criação e seu cavalo favorito comeu o lírio. Aqui o lírio é certamente uma aparição do corpo sutil, uma imagem da anima cândida de Nicolau que busca o céu. Note de rodapé. No ritual maia, a alma do falecido é acompanhada em sua jornada até o renascimento pelo pássaro Moan, centro com as palavras grão vivo em seu bico, e por um deus com um bastão de sementes. A flor é, assim, uma imagem da alma, que se liberta da matéria vulgar do corpo, ao mesmo tempo, é uma imagem da existência da alma após a morte. Na cultura maia, o crescimento da vegetação também se associava intimamente ao culto dos mortos. Infelizmente, como os textos maias ainda não foram decifrados com exatidão, só posso apontar algumas características gerais.
Parece que os maias praticavam um ritual no qual acompanhavam a alma do morto até o além, desde o momento da morte até o renascimento. Como nota o pesquisador Paul Arnold, as almas dos mortos estavam intimamente ligadas à vida das plantas, especialmente do milho. Eles também ajudavam as plantas a renascer, mas nem todos participavam desse tipo de iniciação. Algumas pessoas desapareciam no misterioso Mictlán e não voltavam mais. Por outro lado, os guerreiros e as mulheres que morriam de parto entravam nas regiões celestes e acompanhavam a trajetória do sol até o anoitecer, e então retomavam a terra como borboletas e beija-flores. Ao morrer, o indivíduo inicialmente ficava confuso, mas com Alcium Iode um sacerdote despertava e ficava de novo ativo. Ele perdia o corpo, mas sob a forma de olho ou alma, podia escolher uma mulher grávida e retomar a vida através de seu filho. O ideograma para essa reprocriação é um recipiente cheio de cinzas, ou um osso do qual brotam 2 ou 3 folhas. Um pássaro chamado Moan, com as palavras grão vivo no bico, ajuda a alma a renascer. Paul Arnold, editor dos livros Maias dos Mortos, ressalta a íntima relação entre essas ideias e as dos antigos chineses. Na antiguidade, os chineses provavelmente enterravam seus mortos na face norte da casa, onde eram guardados os grãos da nova semeadura. Originalmente, eles achavam que os mortos, de certa forma, continuavam a viver no lençol de água existente sob a casa, perto das fontes amarelas que assinalavam o fim de sua jornada. Quando a atingiam, eles voltavam à vida. Marcel Granenuzin forma que as fontes amarelas formavam a terra dos mortos, um reservatório de vida porque os chineses achavam que Yang que tinha se recolhido nelas nas profundezas do norte, as profundezas são Yin, sobrevivia ao inverno, Yin, envolvido e circundado por Yin, água. Lá Yang readquiria sua plena força e se preparava para brotar de novo. Esse crescimento começava no solstício de inverno. Posteriormente na China, os mortos eram enterrados em sepulturas localizadas ao norte da cidade. O norte é associado ao descanso do inverno e ao festival em homenagem aos mortos. Nesse festival, atores com máscaras de animais andavam pelas ruas como se fossem os espíritos dos mortos, e o povo ia até os sepulcros para conservá-los em ordem. Eles também realizavam banquetes cerimoniais, para os quais convidavam os espíritos dos ancestrais. Em seguida, os campos eram limpos, arados e semeados. Essa era também a época dos casamentos, outra semeadura de vida nova. Os chineses acreditavam que seus ancestrais voltavam à vida, em seus descendentes, não como pessoas idênticas mas através de sua essência vital específica que era a mesma da família. Há, portanto, uma analogia mística entre os mortos que descem à terra durante o descanso do inverno e o grão que repousa no celeiro setentrional da casa e novamente desperta para a vida na primavera. Também no Ocidente, especialmente na região mediterrânea na época miceniana, os mortos eram enterrados nos chamados pitoi, vasilhames de barro normalmente usados para armazenar grãos. Assim como o grão semeado na primavera desperta para uma nova vida, os mortos também renascerão no além. Na literatura, há repetidas indicações de que os deuses da vegetação estão ligados ao simbolismo da ressurreição, no sentido de que Osíris Ates, Tammuz e outros significavam a morte e o renascimento da vegetação. Do ponto de vista psicológico, isso é incorreto. Nas culturas rurais a vegetação, em seu aspecto concreto, não era mistério algum, mas uma parte tão íntima da vida que nem chegava a ser divina. No culto dos mortos ela era antes um símbolo de algo desconhecido, de algo psíquico e, como todos os símbolos arquetípicos, estava intimamente interligada a muitas outras imagens míticas. A vegetação representava o mistério psíquico da morte e da ressurreição. Além disso, deve-se ter em mente que, na realidade, a vegetação caracteriza-se pelo fato de que extrai sua vida diretamente da matéria inorgânica e, por assim dizer, morta, da luz, do ar, da terra e da água. Por essa razão, é um símbolo especialmente apropriado para o milagre do surgimento de nova vida a partir de substâncias ordinárias e mortas. Ora, o corpo humano morto também é constituído de matéria inorgânica e, na verdade, ou assim esperamos, uma forma nova poderia brotar dele, como indicam as imagens de vegetação. O símbolo da flor única, em contraste com o da árvore, da relva e do ramalhete, tem um significado particular. Em geral, as flores têm forma de mandala, a flor de ouro de Buda, o que faz delas símbolos apropriados do
self. Portanto, o mitos da flor sugeriria que nela o self possui ou constrói para si um novo corpo em forma de mandala, na medida em que extrai sua essência vital do corpo morto. Nossas oferendas de flores e coroas nos enterros simbolizam, por certo, não apenas nossos sentimentos de pesar, mas também, conscientemente, uma magia de ressurreição, um símbolo para o retorno dos falecidos a uma nova vida, e aí também é significativa a forma de mandala da coroa. Foi para minha grande tristeza que descobri, através da imaginação ativa de uma analisanda e amiga minha de 54 anos, que inesperadamente veio a falecer, o quanto a flor é um símbolo vivo do corpo pós-morte como abrigo seguro da alma. Como se sabe, a imaginação ativa é uma forma de meditação ensinada por Jung, na qual trava-se uma conversa com personagens interiores de fantasia. Em sua imaginação, o interlocutor dessa pessoa era um homem-urso espiritual. O leigo pode imaginá-lo como uma espécie de guru interior. Um mês antes de morrer, ela transcreveu a seguinte imaginação: ó meu caro urso, estou com frio. Quando chegaremos à nossa morada? O urso: só depois da morte você realmente estará lá. Não podemos ir agora? O urso: não. Primeiro você precisa completar suas tarefas. Não posso porque sinto muito frio. O urso: eu te darei meu calor animal. Ele me abraça com cuidado e aos poucos vou novamente me aquecendo. Não podemos ir agora, só um pouco, até aquela linda morada. O urso: é perigoso. Por quê? O urso: porque não se sabe ao certo se dá para voltar. Já não estivemos aqui antes, diante desta flor maravilhosa? O urso: sim, mas isso é diferente de entrar nela. Mas não posso viver sem esse centro. O centro deve estar sempre comigo. Não quero ficar fora, mas sempre dentro dele. Fora, nada tem sentido. Fica-se à mercê do acaso. 6 dias depois, vejo a flor. Ela brilha, linda e radiante, na floresta escura. Ela cresceu, tem raízes e é eterna. De seu radiante miolo saem 8 pétalas, 4 douradas e 4 prateadas, distribuídas simetricamente. Ela está no meio de uma área circular, rodeada por um muro alto com 4 portões fechados. Meu companheiro, o urso, tem 4 chaves de ouro. Ele abre um dos portões. Entramos e ele o fecha de novo. Assim que entro, começo a me sentir bem. Por que me sinto tão bem aqui? O urso: porque não há demônio do lado de cada muro. Estou muito feliz em nossa morada no centro. A flor irradia uma luz que cura. Ainda não estou na flor, mas estou perto. Sob a sua proteção, envolvida pelo seu suave calor. E a ordem interior é o centro. Aqui não há cisão, tudo é inteiro. Alguns dias depois, aqui perto da flor, estou a salvo de muito calor. Ou de muito frio. Por que o muro é tão espesso? O urso: para nos proteger de Deus. Quem o construiu? O urso: Deus. Quem fez com que a flor crescesse? O urso: Deus, para te proteger dele. Ó Deus terrível, tremendo, atencioso, prestativo. Uma semana depois, o mistério da flor está dentro de mim. Eu sou. Ela sou eu. Ela entrou em mim e se transformou num ser humano. Eu sou essa flor radiante da qual brotou uma fonte. Será que sou isso? De agora em diante, quando eu for até a flor, sei que estou entrando em mim. 2 semanas depois, vou até o muro. Meu companheiro, o urso, abre um dos portões para mim. Entramos. Uma vez no interior dos muros, ele assume forma humana. Ele veste um casaco dourado. Olho para a flor. Enquanto medito nela, sou transformada numa flor bem arraigada, radiante e eterna. Assim assumo a forma da eternidade. Isso me torna inteira. Enquanto flor e enquanto centro, ninguém pode me fazer mal dessa forma, estou protegida. Durante a maior parte do tempo terei de voltar à forma humana, mas sempre poderei tornar-me a flor. Estou feliz, pois até há pouco eu não sabia que isso era possível. Eu só conhecia a flor como objeto. Agora sei que posso ser a flor. Aqui o texto é interrompido abruptamente, pois logo em seguida, a autora morreu inesperadamente de embolia pulmonar. É como se ela realmente quisesse entrar na flor, símbolo do corpo pós-mortal. Isso não quer dizer que o corpo da ressurreição realmente se assemelha à flor. Devemos, por certo, compreender a flor como símbolo de uma forma de existência em si mesma inimaginável e racionalmente incompreensível.
Na visão junguiana, a estrutura de mandala da flor é uma indicação do self, da totalidade psíquica interior. Nesse sentido, a flor é um núcleo íntimo que lentamente vai amadurecendo, uma totalidade à qual a alma se recolhe após a morte. Numa passagem do exercício de imaginação ativa não mencionada aqui, a autora chama a flor de estrela. Esse é outro símbolo historicamente conhecido do corpo da ressurreição. No Antigo Egito, a imortal alma Beá, como vimos, era representada como pássaro ou estrela. A estrela simboliza o caráter único e eterno do morto, que tem sua própria identidade como uma estrela em meio a milhões de outras. Esse tema aparece mais adiante em nosso texto básico, o Tratado de Comarius, ao qual agora devemos voltar.